E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área, para a gente continuar o curso de Direito Administrativo. E hoje eu tenho uma excelente novidade. É a última aula do tópico sobre administração pública e terceiro setor, ou então entidades paraestatais. Vai depender muito de qual é a sua forma de abordagem em relação a esse segundo tema. Mas o fato é que hoje a gente põe fim a esse assunto, para na próxima aula a gente já começar um outro tema totalmente diferente dentro do direito administrativo. E se por acaso você é novo por aqui, lembre-se, clique neste quadradinho para se inscrever no meu canal, porque isso é muito importante. Se você se inscreve no meu canal, é sinal de que você está gostando do conteúdo e isso vai me motivar para continuar produzindo cada vez mais vídeos no intuito de auxiliar a sua jornada rumo à preparação para concursos públicos. E depois de você terminar de se inscrever no canal, aqui na descrição do vídeo tem um link para você clicar e baixar o meu novo e-book, que com certeza também vai ser muito útil no seu processo de preparação, tá bem? Então vamos lá, vamos fechar hoje o nosso estudo sobre o terceiro setor, ou entidades paraestatais. Nós vamos falar um pouquinho sobre as famosas entidades de apoio. Na verdade, se você for fazer uma análise um pouquinho mais detalhada das provas de concurso, você vai perceber que as bancas não costumam cobrar esse tema em prova, mesmo porque são poucos os autores que se aprofundam no estudo das entidades de apoio. Mas eu quero pelo menos lhe apresentar as informações básicas sobre essa entidade privada, porque se amanhã ou depois você encontrar uma questão em prova, você vai saber pelo menos como direcionar a resposta. E o meu objetivo com você, o meu compromisso é o seguinte, é gabaritar a prova de direito administrativo. E para gabaritar, você tem que estar por dentro de tudo que se refere à disciplina, para você não ser surpreendido ou surpreendida na hora da prova. E para falar sobre as entidades de apoio, eu trouxe para você aqui um conceitozinho básico, que é o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela é uma das profissionais, uma das autoras que mais trata sobre o tema. E quando cai alguma questãozinha em prova, geralmente é daqui que a banca costuma retirar as questões. Então veja, Maria Silvia Zanella de Pietro afirma que por entidades de apoio podem-se entender as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, olha que detalhe importante, instituídas por servidores públicos, porém em nome próprio, sob a forma de fundação, associação ou cooperativa, para a prestação em caráter privado de serviços sociais não exclusivos do Estado, mantendo vínculo jurídico com entidades da administração direta ou indireta, em regra por meio de convênio. Em regra por meio de convênio. Então vamos lá, que raios é essa entidade de apoio? Gente, é o seguinte, nos últimos anos nós acompanhamos de perto um grande sucateamento nas instituições de ensino superior. Em que pese, nos últimos 12 anos, nós tivemos a criação de vários institutos federais de ensino, de uma forma em geral, as estruturas das universidades públicas acabaram sendo bastante enxutas. Isto é, a falta de recursos acabou prejudicando em muitos aspectos essas instituições públicas de ensino superior. E como essas instituições sentiram a falta de recursos, elas começaram a criar algumas alternativas para aumentar as receitas. Porque sem receita, vai ter que fechar as portas. É mais ou menos esse o raciocínio. Então elas começaram a desenvolver algumas entidades para aumentar a captação de recursos. Entretanto, essas entidades públicas de ensino superior, elas têm uma série de restrições legais. Por exemplo, a Universidade Estadual, a Universidade Federal do Rio de Janeiro não pode cobrar pelo doutorado. A Universidade Federal de Minas Gerais não pode cobrar pelo mestrado. Tá vendo? Então, essas instituições acabam ficando muito limitadas no que se refere a dotações de recursos que venham de outras fontes que não aquelas provenientes diretamente dos repasses orçamentários. Então, foi justamente aí que começaram a surgir as primeiras entidades de apoio, ou seja, fundações
associações ou cooperativas de servidores dessas entidades que foram instituídas para prestar serviços a essas próprias entidades. E como elas prestavam serviços para essas entidades, em várias áreas, em vários momentos, cobravam por essa prestação de serviço. E essa cobrança de prestação de serviço, em vários momentos, acabava sendo revertida a quem? Às instituições de ensino superior. Vou te dar um exemplo. Em Minas Gerais, a gente tem a Universidade Federal de Minas Gerais, uma instituição de nível superior. Dentro da instituição, o FMG, foi criada a Fundep, Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa, que é uma entidade de apoio. Se você hoje for analisar a Fundep, você vai perceber que a Fundep já cresceu bastante, já está muito mais organizada, muito mais bem desenvolvida. Mas num primeiro momento, quando essas entidades de apoio são criadas, elas são criadas com sede na própria instituição de ensino superior. Então, se você for pesquisar o endereço delas, o endereço é o mesmo endereço da instituição de nível superior. Por quê? Porque elas são criadas pelos próprios servidores dessas instituições. Aí voltemos aqui ao caso da Fundep, que é uma entidade de apoio à Universidade Federal de Minas Gerais. A Fundep, hoje, ela presta diversos serviços. Serviços de pesquisas, serviços de criação e elaboração de conteúdo de cursos, serviços de organização de concursos públicos. E esses recursos, parte deles, são direcionados para quem? Para a UFMG. E isso acaba sendo bom para a entidade de ensino superior, porque elas têm uma outra fonte de recurso diferente daquela dotação orçamentária. Então é isso que eu quero que você entenda. Essas entidades de apoio são criadas com o objetivo de aperfeiçoar e de conceder apoio às instituições de ensino superior. Mas elas são instituições privadas. Podem ser uma associação, podem ser uma fundação, podem ser uma cooperativa, mas vão atuar onde? Vão atuar ali paralelamente a essas instituições de ensino superior, já que elas foram constituídas no primeiro momento pelos próprios servidores dessas instituições. Tá bem? Essas instituições, essas entidades de apoio, possuem em seus estatutos objetivos iguais aos da entidade pública junto à qual pretendem atuar. É o caso da Fundep. A Fundep, por exemplo, não vai atuar na área de proteção e desenvolvimento de educação ambiental. Por quê? Porque não é a área dela. A área da Fundep tem que ser a área de educação. Por quê? Porque é a área de atuação da Universidade Federal de Minas Gerais. Não dá para atuar em outra área que não se tem um know-how. Continuando. Submetem-se ao regime jurídico de direito privado e não estão sujeitas à tutela administrativa. Aqui é um ponto importante. A Universidade Federal de Minas Gerais está sujeita ao controle administrativo, à tutela administrativa, à supervisão ministerial de quem? Do Ministério da Educação. Então, elas estão sujeitas à supervisão ministerial lá do Ministério da Educação, as instituições de ensino superior. Porém, a Fundep não está submetida a essa tutela administrativa, a esse controle finalístico. Por quê? Porque é uma entidade privada de apoio a quem? Ao FMG. De apoio a quem? Àquela instituição de ensino superior. Como por ser uma entidade privada, não submete a esse poder de tutela administrativa. A cooperação com a administração pública ocorre, em regra, por meio de convênio. Então, quando você vai responder as questões de prova, grave isso aí, tá? Então, essa cooperação se dá por meio de convênio. Em caráter excepcional, a gente pode ter algum tipo de cooperação por meio de contrato. Não é a regra. A regra é por meio de convênio. Então, basicamente, se você entendeu essas informações que eu transmiti para você, você já responde as questões de prova. Tudo que você precisa saber para responder as questões de prova estão aqui nessas informações que eu acabei de transmitir. Lembrando que as bancas não costumam explorar o tema a fundo. Por isso é que eu digo, vá com calma, assimile essas informações, que com certeza você vai responder as questões sobre o tema. Tá bem? Gostou do conteúdo? Gostou desse tópico sobre administração pública? Então, compartilhe este vídeo com seus amigos, poste as suas dúvidas aqui embaixo, que em breve eu estou passando por aqui para a gente trocar uma ideia sobre o curso e para a gente aprofundar um pouquinho mais no estudo de direito administrativo. Combinado? Bons estudos para você e até a próxima. Tchauzinho.